Pessoal, bate-papo final aqui então, antes das férias, para tu relaxar. Eu vou te deixar uma tarefa que na verdade é só para tu dar uma lida em algumas coisas, para que na volta, a gente naquela primeira semana já consiga, né, eliminar o volume 2 e continuar o volume 3, tanto em física quanto em matemática. Faltam coisas importantes para discutir aqui, coisas importantes. Uma delas já foi discutida no ensino fundamental, que é a ideia de seno, cosseno e tangente. Tá vendo esses três triângulos aí? Tu concorda que eles todos são semelhantes? Triângulos semelhantes têm seus lados? Então tu vê, eu poderia dar nome para esses caras aqui, né? Fazer com uma apostila, dar nome. Dizer que isso aqui é o ponto A. Não vai ser a mesma letra da apostila, tá? B, C, D, E, F, G. Se esses triângulos são todos semelhantes, já que eles têm todos os ângulos iguais, ó, ali seria beta, beta e beta, e já que seus lados são proporcionais, eu tenho o direito de escrever, por exemplo, que AB sobre BG, tenho o direito de escrever que é igual a AC sobre FC. Concorda comigo? Eu tenho o direito de escrever que isso é igual a AD, que é a base do triângulo maior, sobre D, a altura do triângulo maior. Concordam? Nada demais. E eu posso fazer outras várias relações ainda, não posso? Só que aí a galera se perguntou o seguinte, peraí, nós estamos usando semelhança de triângulo há anos. Toda a vida que eu tenho que usar semelhança de triângulo, eu preciso de quantos triângulos? 2. Que saco, que merda. Será que não dá pra gente criar uma relação já, tabelar, estudar os triângulos importantes, tabelar esses valores, e em vez de começar a usar 2 triângulos, vamos começar a usar só 1, porque o outro valor já está tabelado, a gente vai na tabela e pega. Aí vamos parar com essa frescura de precisar de semelhança de 2 triângulos. Vamos fazer a semelhança de 1 já e já vamos tabelar. Não entendi, professor. Sei lá, um ângulo famoso pra caramba de a gente usar na nossa vida é 30 graus, ó. Pega o telhado de uma casa, mede o ângulo que ele faz com horizontal. 30 graus é batata. 45 graus, putz, é um ângulo gostoso de usar, que é a metade do ângulo reto de 90 graus. 60 graus é um ângulo que se usa em vários tipos de construção. Então primeiro vamos pensar no ângulo de 30 graus. Já que o triângulo tem 3 lados, nós podemos fazer vários tipos de proporção, não é isso? Eu vou chamar a partir de hoje que o seno do ângulo de 30 graus vai ser a proporção cateto oposto dividido pela hipotenusa. Eu faço um triângulo retângulo com ângulo de 30 graus na minha oficina com grande precisão, meço com a minha trena o cateto oposto, longe, e meço com a minha trena eu divido, e acreditem, dá 0,5, cara. Isso significa que sempre na minha vida que eu olhar um triângulo retângulo com ângulo de 30 graus, se eu sei o cateto, por exemplo, se eu sei o cateto oposto, quanto vai valer a hipotenusa? Tu faria seno de 30 é igual cateto oposto sobre... E em vez de pegar o outro triângulo para fazer a comparação, tu já pega o seno de 30 que já foi tabelado, pronto. E aí tu faz a tua continha tosca e descobre que é 200. Como é que a galera sabia que era 200 já de cabeça antes de fazer a conta? Porque sempre que o ângulo é 30 graus, o cateto oposto é a metade da hipotenusa. Parabéns para quem está acordado. Ó, se aqui for 30 e aqui 30 graus, quanto é que é o cateto oposto? 15. Ou seja, seno, cosseno e tangente nada mais é que semelhança de triângulo, cara. Porém, esses valores da semelhança original já estão tabelados. Então tu vai parar de precisar de 2 triângulos, tu só vai precisar de um triângulo e uma tabela pré-calculada
tabulada, certo? Quais são os ângulos mais importantes que nós temos? São chamados ângulos notáveis, os 30, o 45 e o 60. Então, o que eu preciso? O que eu preciso que tu saiba? Porque tu vê, essa aula eu não te ensinei a usar seno, cosseno e tangente. Eu só estou conectando com a matéria passada. Porque para mim eram coisas totalmente diferentes. Nunca me falaram que seno, cosseno e tangente é a maldita semelhança de triângulo tabelada. Nunca me falaram isso. E não foi no livro que me falaram isso. Eu lendo um dia que eu vi, porra, por que não me ensinaram que também é uma porcaria? Ia ser tão mais fácil de processar isso na minha mente. Então, olha só. Inicialmente, como dava trabalho fazer esse tabelamento de seno e cosseno, a galera estudou só os ângulos notáveis, que são esses ângulos que o pessoal cantou aí. 30, 45 e 60. Olha como é fácil produzir uma tabela de seno e cosseno dos ângulos notáveis. Tu sabe contar até 3, não sabe? Aí tu fala e conta. 1, 2, e depois tu conta de trás para frente. 3. Divide pelo número mais fácil que existe para dividir. Divide tudo por 2 e extrai a raiz do cara de cima. Como raiz de 1 é 1, eu não vou gastar giz escrevendo a raiz em cima do 1. Olha como é gostoso seno, cosseno. Falta quem então aqui embaixo? Se a galera lembra que tangente é a mesma coisa que seno dividido por cosseno, é só fazer a divisão e a racionalização. Que tu vai descobrir que é raiz de 3 sobre 3, 1 e raiz de 3. Munido desta tabela, aparece um triângulo retângulo na tua vida. Eu te dou aquele ângulo ali, ou aquele ali para variar, 60 graus. Te dou, isso aqui vale 8 centímetros, calcule isso. Tu, para poder aplicar o seno, cosseno e tangente, tem que lembrar, né, que seno é cateto oposto sobre a hipotenusa, que cosseno é cateto adjacente sobre, e que tangente, coca, cateto oposto sobre cateto adjacente. Ou seja, qual das relações eu vou usar nesse caso inicial? Como é que tu detectou tão rapidamente que era tangente? Só de ver que a hipotenusa não está sendo usada, e a hipotenusa é usada em seno e cosseno, eu já sei que não é seno nem cosseno. Trata-se dos catetos sendo relacionados. O único que envolve os catetos é a tangente. Tangente de 60 é igual, quero ver. O oposto é o que está longe, sobre o adjacente. Adjacente significa ao lado. A tangente de 60 é raiz de 3, multiplica ambos os lados por 8, 8 raiz de 3. Y igual a 8 raiz de 3 centímetros. Então agora as semelhanças de triângulos ainda serão utilizadas, porém agora com tabelinhas que nos ajudarão. Porém, tem cara que é doente, tu sabe, para fazer cálculo de cabeça, né? É doente, tu vai lá e fala, multiplica aí 1.348 por 2.328.435.128. Ele vai lá, só um pouquinho. Cospe. O quê? Fez mesmo? Fiz. Ele decora os números, tem um processo mental que ele mal sabe explicar e ele vomita a resposta. Esses caras, geralmente, eles são limitados do ponto de vista matemático. Eles não têm grandes ideias matemáticas, não são bons com álgebra, mas eles são foda em fazer cálculo de cabeça. Quando a galera começou a fazer essas tabelas de cálculo, pega o fulano lá, aquele doidão, lembra que faz cálculo de cabeça? Manda ele fazer essa tabela. Porque a tabela bomba de fazer só é um saco. E eu vou demorar a fazer. Então tu vê um monte desses caras que são meio autistas da matemática, começaram a calcular tabelas. Tabelas inicialmente que ficaram depois iguais àquelas ali. Ó. Olha a última página da apostila de matemática, a 61. Essa tabela, ó, já é uma tabela dessa, só que bem completa, de grau em grau ela é colocada. Seno, cosseno e tangente de 1 grau, seno, cosseno e tangente de 3 graus, seno, cosseno e tangente de 89 graus. Olha que legal, 1 grau a 1 grau. Na minha calculadora científica eu posso achar o seno de 5,28 graus se eu quiser. Eu posso botar vírgula. Então com o advento da calculadora, né, certo? A gente pode obter seno, cosseno e tangente de qualquer número, de qualquer ângulo, com vírgula inclusive, certo? Mas antigamente se usavam essas tabelas calculadas por uns malucos.
maluco aí, tu vê que legal. O que eu quero que tu faça nessa tarefa de férias? Primeiro tu vai arriscar uma questãozinha ou outra dessa de triângulos, retângulos. Por exemplo, a página 48. Mas para que tu consiga voltar e acompanhar bem a última matéria, eu quero que tu dê uma lida na página 52, 57. Página 52, pulei alguma aqui, peraí. Página 54. É pra ler, né? Só que tu sabe, tem cara que eu não resistia. Eu lia e mesmo que eu quebrasse a cara, eu ia tentar, entendeu? Não se sinta obrigado só a tentar, mas é que se tu não resistir, né? Tu arrisca uma coisa ou outra. Anota as dúvidas, que talvez seja a dica mais preciosa. Anota cada vírgula que tu não entender na tua leitura. Muito obrigado pela paciência e pela atenção. Boas férias, se comportem.